Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Com essas palavras, inicia a missão de Jesus. O reino de Deus está próximo. Significa, o senhorio de Deus está próximo. Naquele tempo, como hoje, há alguém que pense que esse reino deva ser uma superpotência econômica ou militar, que combate o inimigo, sejam os romanos, sejam os capitalistas, sejam os comunistas. Cada um constrói o seu inimigo e o combate em nome de Deus. Mas o reino de Deus não é parecido a nenhum reino humano e de todos pede conversão e fé. Esse é o aspecto que todos esquecem. Como os apóstolos, sejamos nós também dispostos a abandonar tudo imediatamente para fazer parte desse reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje desejamos refletir a partir de um texto muito simples e bonito do Papa Bento XVI no seu livro Jesus de Nazaré, volume 2. Assim ele fala: Com estas palavras, o Evangelho de São Marcos descreve o início do ministério de Jesus e designa ao mesmo tempo o conteúdo essencial da sua pregação. Também São Mateus resume assim o ministério de Jesus na Galileia. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino de Deus e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. Ambos os evangelistas caracterizam a pregação de Jesus como Evangelho. O que é isso, afinal? Recentemente tem se traduzido por Boa Nova. Isso soa bem. No entanto, permanece muito longe da ordem de grandeza que a palavra Evangelho carrega. Esta palavra pertence à linguagem do imperador romano, que se entende como Senhor do mundo e como seu Redentor, como seu Salvador. As mensagens que vinham do imperador chamavam-se Evangelho, independentemente do fato que o seu conteúdo fosse alegre ou agradável. O que vem do imperador, esta era a ideia, é uma mensagem redentora, não uma simples notícia, mas uma mudança do mundo para o bem.
Se os evangelistas tomam esta palavra de tal modo que ela se tornou o conceito genérico para os seus escritos, querem assim dizer: o que o imperador, que se fazia passar por Deus sem razão, pretendia, isso acontece aqui, nesta mensagem cheia de poder, que não é simples discurso, mas realidade. No vocabulário atual da teoria da linguagem, se poderia dizer: o Evangelho não é simples comunicação, mas ação, força eficaz que entra no mundo para curar e transformar. É do Evangelho de Deus que fala São Marcos. Não são os imperadores que podem salvar o mundo, mas Deus. E aqui aparece a palavra de Deus, que é uma palavra-ação. Aqui acontece verdadeiramente o que o imperador podia afirmar, mas não realizar. Porque aqui entra em ação o verdadeiro Senhor do mundo, o Deus vivo. O conteúdo central do Evangelho diz: o reino de Deus está próximo. É colocada uma marca no tempo. Algo de novo acontece, e é exigida uma resposta do homem a esta oferta: conversão e fé. Convertei-vos e crede nessa boa nova. O centro deste anúncio é a mensagem da proximidade do reino de Deus. Este anúncio forma realmente o centro da palavra e do ministério de Jesus. Uma indicação estatística pode sublinhar isto. A expressão reino de Deus ocorre no conjunto do Novo Testamento 122 vezes. Destas, encontra-se 99 vezes nos 3 evangelhos sinóticos, e destas, de novo, 90 pertencem às palavras de Jesus. No Evangelho de São João e nos restantes escritos do Novo Testamento, a expressão representa um papel muito limitado. Podemos dizer assim: o eixo da pregação de Jesus, antes de sua morte e ressurreição, é a mensagem do Reino de Deus. Papa Bento XVI continua explicando que atrás da palavra Reino de Deus, Reino do Céu, está a palavra hebraica Malkut, que significa o Reino de Deus acontecendo, o reinado de Deus na nossa vida pessoal e comunitária. Portanto, a partir do grande uso que Jesus faz desse termo, Reino de Deus, não é possível explicar tudo em poucas linhas. Esse diário vai ser como que um tira-gosto para que cada um possa aprofundar por sua conta. Nosso Papa Bento XVI assim continua: precisamente nesse ponto podemos ver como Jesus era um verdadeiro israelita e como, ao mesmo tempo, superou o judaísmo no sentido da dinâmica interna das suas promessas. Nada foi perdido dos conteúdos que acabamos de encontrar do judaísmo. No entanto, há aqui algo de novo que se expressa sobretudo nas palavras: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus se aproxima de vós, está no meio de vós. Aqui se expressa um processo de vinda, que já está em movimento e que diz a respeito de toda a história. O reino é o próprio Jesus no meio de nós. Jesus que vem ao nosso encontro. Jesus que assume em si a humanidade inteira. Jesus que religa Deus e o homem. Jesus que é a grande ponte entre os homens e Deus. Jesus que salva. Jesus que ensina. Jesus que provoca e move a uma decisão pessoal. O reino de Deus é uma semente que busca o bom terreno em nós. A semente sozinha não pode fazer nada. E o terreno sozinho, sem semente, ainda menos. O que é necessário é a acolhida incondicional do reino, como acontece com os apóstolos, nesse trecho.
Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. O reino de Deus é uma realidade que nos envolve totalmente. Não ilumina somente a nossa inteligência, mas arrasta a nossa vontade, move a nossa decisão, nos chama a um seguimento real e concreto. Jesus se torna o meu norte, o motor da minha vida, o meu amor maior, o meu maior sonho, o critério último dos meus projetos. Tudo de mim. Irmãos, com essa nova compreensão no coração, vamos ouvir novamente o trecho que a liturgia hoje nos doa. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a acolher profundamente Jesus na nossa vida. Nos ajude a aceitar Jesus verdadeiramente, acolher e abraçar Jesus, dar a Ele o primeiro lugar em nossa vida. Podemos nos perguntar: o meu trabalho é digno do reino de Deus? Estou trabalhando como um cidadão do céu? O meu lazer, as músicas que escuto são de Deus? A roupa que eu visto são de Deus? O leme da minha vida está verdadeiramente nas mãos de Deus? Ou Deus não passa de uma muleta? Ou Deus não passa de uma muleta para mim, quando preciso? Como posso dar a Jesus o primeiro lugar em minha vida?
Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O reino de Deus está próximo. Paz e alegria a todos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Paz e alegria a todos. E vamos lembrar do vídeo do fechamento do diário à noite, os 10 minutos para Deus. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Da vida,
creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, no de mil caminhos nos conduzes a uma